Olá, esta é a terceira aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema será estatística e nós vamos continuar estudando o caderno São Paulo Faz Escola, o volume 4, né, que é referente ao quarto bimestre. Na aula de hoje vai ser um tema bem fácil, né? Vocês provavelmente no final da aula vão até rir de tão fácil que é esse tema, que é o tema chamado histograma, né? Que é muito comum usar nessa parte de estatística, mas além desse tipo, que é um gráfico, né? Uma representação de dados através de desenho, né? E nós vamos ter vários tipos de diagramas, vários estou exagerando, mas alguns aí tipos de diagrama referente ao tema de estatística, né? E um primeiro vai ser o histograma que nós vamos estudar, nós vamos ver o que é, tá? E aí ele está na página do Caderno São Paulo Faz Escola, na página 170, que começa sobre isso. Ele vai falar um pouquinho sobre o que é o histograma, tá? E aí a gente vai ter algumas atividades para aplicar este conceito, que é só uma representação gráfica de dados de vários tipos de assunto aqui, tá? Bom, então aqui a primeira parte está explicando o que é. Vamos ver aqui, ó. O histograma é um gráfico que serve para tratar as informações coletadas de dados, que representam quantidades agrupadas com a possibilidade de escrevê-las em intervalo. Então aqui, pessoal, já adiantando um pouquinho, é bem fácil, mas só para entender o que ele está querendo dizer, né? Então, geralmente, quando a gente cria um gráfico qualquer, né, as informações elas são apresentadas em valores absolutos, ou seja, cada um representa uma quantidade. Sei lá, estou pesquisando pessoas, 10 pessoas falaram sim, 15 não. É uma quantidade de um valor absoluto fechado. Nesse caso aqui do histograma, ele é um tipo de gráfico que vai ser apresentado para intervalo de valores, ou seja, eu posso colocar de 10 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40 e assim sucessivamente. Então, necessariamente eu preciso ter intervalo de informações. Das possibilidades, tem outros gráficos que poderiam ser utilizados desse tipo, mas o histograma é específico para esse tipo de situação, quando as informações de algum conjunto de dados eles são apresentados em intervalo de valores, certo? Aí que fala que podem ser definidos para melhorar a representação e análise. É composto por colunas retangulares no eixo horizontal, né? Relacionando com o plano cartesiano, o eixo X, certo? E são colocadas as classes de valores que eu já explico para vocês o que é. E o eixo vertical são os valores correspondentes. Obviamente, um gráfico faz relação de pelo menos de duas informações, né? Gráficos 3D pode ser que relacione mais, mas geralmente são duas informações. Então, eu tenho um ponto relaciona com o outro, né? Como eles podemos representar um fenômeno. Então, aqui na apostila, tá, tem uma análise, né, de um gráfico, as informações estão dispersas, vamos dizer assim, né, e aí a gente vai analisar essa informação para representar, para organizar de uma maneira um pouco melhor. Então, abaixo estão representadas as alturas de algumas atletas, os quais fizeram parte da delegação esportiva representando o Brasil nas Olimpíadas de 2016. Então a primeira parte, a primeira coluna foi organizada, os dados foram organizados da menor altura para a maior, tá? Então a primeira é a Flávia Saraiva, 1,33, né, bem baixinha. A segunda, Daniela Hipólito, que é irmã do Diego Hipólito, 1,47. Rebeca Andrade, 1,51. Jade Barbosa, 1,53. Edna Santini, do rugby, que é muito popular aqui, né? 1,57, o esporte estou falando, não atleta. Anne dos Santos, 1,53. Sara Menezes, só um parênteses rapidinho aqui, 1,55, né? Ela nasceu em Teresina, no Piauí. Foi a primeira judoca brasileira a ganhar uma medalha de ouro
nas Olimpíadas, né? Da periferia lá da cidade, tudo, né? Se eu não me engano, se estiver ruim de memória, foi em 2012, tá? A Sara Menezes aí, né? Graciete Moreira, atletismo, e Lohane Oliveira. Então, essa primeira coluna foram organizados os valores do menor para o maior, tá? Ou seja, menor estatura para a maior estatura, que não é também tão alta assim, diga-se de passagem. Continuando, agora a próxima coluna, que é o do basquete, né? E basquete e outros esportes aí, mas aqui tá a única diferença é que foram organizados os valores da maior estatura para a menor, né? Então, Érica 1,97, Thaisa do vôlei 1,96, Nádia 1,94, Fabiana 1,93, Kelly 1,92, Damires 1,92 também, a Denísia 1,87 e Duda Amorim 1,86, certo? Então tá apresentado os dados. Aí o que foi feito aqui, né? Já tá tudo na apostila, tá? É tudo organizado. Na página 171 foi feito o agrupamento, né? Que já visa apresentar uma das soluções para esse conjunto de dados. Como são dados bastante espaçados, o ideal é você fazer um intervalo de valores, né, e agrupar. Então aqui foi feito o agrupamento, o intervalo de valores. Perceba que a menor altura era 1,33, que é da Flávia Saraiva, né, e a maior altura era da Érica 1,97. Então o que foi feito aí? Foi feito um intervalo de 10 em 10 centímetros para organizar as informações. Então, próximo da menor altura, 1,33 colocou 1,30 e o maior valor lá, 1,97, colocou 2 metros, certo? Aí fez o intervalo de valores e do lado a gente tem o que é chamado de frequência, ou seja, quantas vezes isso ocorre no conjunto de dados, tá? Então, entre 1,30 e 1,40 tem uma atleta só, 1,41 e 1,50 também uma atleta, de 1,51 até 1,60, 6 atletas, que, por exemplo, só para relacionar, né, se fosse o maior valor possível, amplitude e tal, né, vai de 0 a 6, né, e moda, sei lá, por exemplo, a moda aí nesse caso aí poderia ser o 6 também, e o 1, né, a gente chama de bimodal esse conjunto de dados, porque tem três modas, tem o 0 também que aparece 3 vezes, então trimodal, né, então são 6. De 161 a 1,70 são 0, de 1,71 a 1,80 são 0 também, e 1,81 e 92, e de 1,91 a 2 metros são 6 pessoas, né? 6 atletas, certo? Bom, aí aqui o que acontece? Como são organizados em intervalo de valores, esse agrupamento é chamado de classes, né? Então aí foram feitas 7 intervalos de valores, ou seja, 7 classes de intervalos para poder organizar esses dados, né? Aí, na sequência, foi feito o que é chamado de histograma, que é um gráfico para representar esses valores aí, tá? Só um parênteses aí, rapidinho. Geralmente é organizado a primeira coluna do menor para o maior. Então, primeiro intervalo de 1,30 a 1,40, né? De 1,41 e 50 e assim sucessivamente. Aqui o cara que elaborou o material, ele optou por organizar por ordem de frequência, né? Então repare que na coluna vertical que ele colocou a maior frequência, ele colocou um pouco acima, isso é importante de colocar também, né? Colocou o 7, que é o maior valor acima do topo lá, né? Da amplitude, e aí colocou os valores embaixo, as frequências, né, as classes de cada um, né? Então na coluna vertical, no eixo vertical, as frequências, e embaixo as colunas. Outra coisa importante também de colocar, geralmente o histograma, eu vou até colocar um exemplo, porque na apostila todos estão desta maneira, você pode colocar esses retângulos juntos, né, um grudado no outro, não precisa ter esse espaçamento, mas como ele colocou em ordem diferente, né? Por exemplo, pegar a quarta e quinta coluna, que a cor tá verde e amarela. Eu poderia colocá-las juntas, porque onde termina o intervalo começa o outro, né? Pode ser feito assim também. Depois eu vou colocar um exemplo que não tem na apostila.
é mais comum estarem juntos no histograma, não apresentar dessa maneira, porque olhando assim parece que é um gráfico de colunas, né? Com a única diferença é que tem o intervalo de classes que é característico do histograma, certo? Bom, então vamos lá. Então aí o que vai ter agora? Na próxima página, na página 172, ele vai ter uma situação e em cima da análise dessa situação nós vamos construir o que é chamado de histograma, né? Aí vamos ver aí. Observe a tabela abaixo e com base nos dados apresentados, faça um esboço do gráfico histograma por faixa etária. Para quem não lembra o que significa a palavra faixa etária, é por idade, né? Então ali você vai perceber que nós temos as faixas de idade e dentro aí tem um intervalo de valores, certo? Conforme a pesquisa realizada com alunos que participaram do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA, né? Que antigamente chamava-se supletivo, aí depois com o tempo mudou para EJA, que significa Educação de Jovens e Adultos, e esse nome se mantém até hoje, né? Para representar os alunos que nasceram na cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse caso aí, a gente tem as faixas etárias, tem valores ou frequência, melhor usando os termos da estatística, né? Frequência de gente que não nasceu no Rio e pessoas que nasceram no Rio aí, e tem o total, que é a soma, né, de cada um desses alunos que foram entrevistados. Mas o que ele quer que faça? Ele quer que faça só dos alunos que nasceram no Rio, ou seja, só dessa coluna aqui que você vai pegar. Então, o menor valor aí é o 2, certo? E o maior valor é 13, tá? Por exemplo, aí a gente faz a análise desses valores, só para ver aí, para a gente poder estudar outros temas, né? Por exemplo, ali a moda seria 6, né? Que é o que mais aparece, não é isso? É isso mesmo, tá? Então, aí a gente vai fazer a análise desse gráfico. Na apostila tinha, né? Pena que muitos não vão ter o material aí impresso. Tinha já um retângulo que ia facilitar para fazer a construção do histograma. Quem não tem, né? Aí faz aí no caderno e tal, né? A gente precisa ver esse quadrado aí, no caso que eu fiz aqui na minha apostila, eu contei de 2 em 2 para ficar mais fácil, não precisa, porque vai até 14, né? O valor máximo aqui, porque o maior é 13, então fica um pouco acima, né? Então até 14 no eixo vertical, então eu coloquei de 2 em 2, que aí fica mais fácil. Se quiser fazer da apostila, pode fazer, ou sem a apostila, pode fazer de 2 em 2 centímetros, certo? Aí marca o 14. E na parte de baixo, marcar as 7 classes que são apresentadas lá, são 7 intervalos, né? No caso da apostila, não foi apresentada numa ordem crescente, né? Do menor para o maior. Então você pode fazer do jeito que está lá mesmo, tá? Não tem problema algum nesse caso aí, que o primeiro intervalo é de 68 a 73, o segundo intervalo é de 58 a 67, então não tem muito um ao lado do outro, que eu estava explicando anteriormente aí, tá? Faz, é bem tranquilo, bem fácil, o que vocês não vão ter dificuldade de fazer, né? E o último exercício de hoje está na página 173, que tem a ver com um consumo de energia elétrica. Vamos ler aí, vamos tentar analisar. O gráfico a seguir foi construído pelo Sindicato dos Condomínios para analisar o consumo de energia dos proprietários. O consumo está em kWh, né? Ou seja, os watts, que é que mede a potência de um aparelho, né? Quanto mais watts esse aparelho tiver, obviamente mais consumo de energia ele vai estar. E os aparelhos que mais consomem são esses que são usados para mudança de temperatura, né? Chuveiro, ele esquenta a água, né? Micro-ondas e fritadeiras elétricas, tal, tudo que tem essa mudança de temperatura, geralmente ele consome mais energia elétrica. Então aí está apresentado, né? Igual que eu falei, ele poderia ter colocado juntos, né? Por exemplo, a barra de 20 junto com a barra de 68 ali, porque onde termina o intervalo começa o outro, que já está organizado em ordem
crescente, né? Então tá aí os valores, bem tranquilo. Repara que o maior valor aí é o 68, o menor 2, a amplitude aí é 66, né? E aí você está um pouquinho acima do maior valor, né, possível, certo? Começando aí do zero em diante. Tem aí também a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 classes de valores, tá? E aí o que ele... Aí eu coloquei aqui para a gente poder ver, ó, que um modelo que é mais utilizado, assim, que a gente vê nos livros didáticos e situações aí, tá vendo? Ó, são 6 classes e você pode apresentar dessa maneira também, tá vendo? Onde termina de 40 a 45, aí foi de 5 e 5, né? E aí onde começa um, onde termina um já começa o outro. O mais comum é isso do histograma, tá? Que nem eu falei para vocês, aqui fica mais parecido com um gráfico de colunas. Mas bom, já apresentado aí na apostila, vamos considerar como correto, né? Aí o que acontece aqui, ó? São duas perguntas sobre esse histograma, que é bem tranquilo de fazer, creio que vocês vão fazer sem muita dificuldade. Então ele quer saber qual é o número total de resistências pesquisadas, ou seja, só pegar e somar os valores todos, né? Só vir aqui no gráfico aqui e somar os valores, tá? E depois ele quer saber quantas resistências consomem até 1.400 kWh. Então você vai, o mais fácil é isso, com o tempo a gente vai pegando a manha das coisas, né? Você vai somar tudo, vai dar a quantidade total de valores, obviamente, né? Eu aconselho a pegar os números inteiros aí, já somar, já juntar, por exemplo, 17 e 3 dá 20, né? Você já risca esses daí, já grupo, tá? 12 e 2, 14, por exemplo, né? Já vai agrupando os valores que você consegue fazer de cabeça para diminuir, né? São 8, se você conseguir diminuir para 3, 4, fica mais fácil de fazer, né? E aí o que acontece? Como ele quer saber até, né? Isso que é importante ver, ele quer saber quantos que consomem 1.400, até porque não dá para saber até 1.400, porque ali fica dentro de intervalo, né? Não dá para saber quantos consomem exatamente, que é o intervalo de idade. Então o que você faz? Vai fazer a soma e aí você vai tirar os valores que não estão dentro do intervalo que ele pediu, que é de 0, vamos supor assim, né? De 0 até 1.400. Então são todas as barras menos as duas últimas, ou seja, a resposta que você chegar na A, você vai tirar 5, né? Você tira 5, que são os valores que tem aqui, né, que não consomem mais do que os 1.400 kW que ele colocou. Então você tira 5, você já chega na resposta, fica mais fácil de fazer, certo? Então é isso para a aula de hoje, bem tranquilo, faça, posta lá para não acumular, e aí qualquer dúvida já sabem como fazer, tá bom? Bom final de semana, até segunda-feira, tem tantos feriados, acho que segunda-feira não vai, né? Não. Então até segunda-feira a gente continua nestas representações por desenho, né? Porque a definição de gráfico ou diagrama é isso, né? Você apresentar dados em forma de desenho e aí a gente vai fazendo os outros itens aí. Tem 3, incluindo o histograma, tem 3 possibilidades aqui de representação por desenho, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Até!